Alguns avisos iniciais. Eu sou físico. Ainda assim, o meu mestrado foi na área de educação. Então, eu fiz matérias de humanas no mestrado e em vários outros cursos de curta duração. Fiz também 2 disciplinas na USP, por meio da plataforma Veduca, de Introdução à Ética e Introdução à Ciência Política. É principalmente desses cursos que vieram boa parte das reflexões que eu vou comentar aqui. São reflexões gerais, que vão perder em detalhes, tá? Mas pensem que eu estudei muito, eu li muito, mas ainda assim, lembrem que não é a minha formação de base. Então, principalmente na parte filosófica, me perdoem qualquer deslize conceitual, mas foquem na ideia geral do que eu vou apresentar. Basicamente, se trata de aproveitar grandes escolas de pensamento da ética para medir o valor de uma ação e colocar essas escolas em prática para avaliar aí não uma conduta, mas para avaliar o próprio produto educacional. Para dar ideia de que tipo de pergunta dos instrumentos de avaliação vocês podem fazer para avaliar o produto e os prós e contras dentro de cada linha de pensamento. E veja que não vai ter aqui uma resposta de qual é a melhor visão. Todas elas têm seus prós e contras. Só tem grandes pensadores aqui discutindo Aristóteles, Maquiavel, Kant, Nietzsche, Habermas, Stuart Mill. O ponto é você escolher uma das visões e arcar com as vantagens e desvantagens dela. Então, para explicar um pouco o início desse esquema, a gente está pensando em avaliar produtos educacionais. Eu quero propor para vocês possibilidades a partir de grandes escolas da ética, grandes escolas que discutem qual é o valor de uma ação, de uma conduta. Aqui é adaptado para pensar em instrumentos para avaliação do teu produto educacional. Que tipo de pergunta você pode fazer no teu instrumento a partir de cada visão filosófica. Primeiro, a gente teria então uma proposta de avaliação sobre a trajetória. Não se importa muito com condutas isoladas. É o que a gente pode chamar de uma ética das virtudes, uma visão mais totalizante, uma visão holística. Um outro grupo de teorias morais, que aí sim estão preocupados com a conduta, com o ato. E um outro grupo, vou chamar aqui de ética de discussão ou ética de argumentação, que está interessado na avaliação em relação às regras definidas pelos próprios atores, por aqueles que vão respeitar essas regras. Mas para a gente entender melhor, vamos começar aqui pela ética das virtudes, uma visão mais holística. O principal nome é Aristóteles. Pensem assim, no caso do produto educacional. O produto educacional ele deve ser avaliado levando em consideração toda a trajetória do educando dentro dessa visão. É só ao completar sua trajetória que eu vou poder me perguntar o que o produto educacional teve a ver com essa trajetória do educando. Se o produto ajudou a transformar em ato todo o potencial do educando, então terá sido um bom produto de ensino. Para responder a pergunta, o produto educacional foi bom? Preciso ver o que ele tem de relação, o que ele tem a ver com a trajetória dos envolvidos. Vamos simplificar. Se o João tem potencial para ser o professor universitário das top universidades e alcançar prestígio na comunidade acadêmica. O produto educacional será bom se ao final da trajetória do João o produto ajudar ele, permitir com que ele desabroche suas virtudes e seus talentos de João. Aí foi um bom produto. Mesmo que eu ache ser desprezível ser professor titular de uma grande, renomada universidade. Se o João acabou como corretor de imóveis, independente do quanto ele ganha de dinheiro ou não, do quanto papel é importante ou não para esse papel é importante ou não para a sociedade, do que eu acho ou não sobre a profissão de corretor de imóveis, se essa trajetória não permitiu o total desenvolvimento das potencialidades do João, então nessa visão eu vou dizer que o meu produto não foi bom para ele. O que quer dizer que cada avaliação é individual e se trata muito mais da avaliação da trajetória, sendo difícil focar no evento isolado e impossível atribuir uma responsabilidade exclusiva a esse evento. É só ao final do processo educacional que eu posso avaliar se é bom ou ruim. Eu se transformei em ato todo o potencial desenvolvidos. Uma das vantagens dessa visão, pensando no caso de um mestrado profissional, é a gente não fragmenta o indivíduo e nem a trajetória dele. É uma avaliação individual, tem relação ao que isso potencializou no indivíduo. E nesse sentido, os erros e os acertos singulares não são muito relevantes. O que importa é a visão do conjunto. A desvantagem de avaliar assim é que eu preciso esperar todo o processo educacional de interesse, para então analisar o que o produto teve a ver com isso. Claro que esse processo educacional você pode definir como ano, num mestrado você definiria como 6 meses, talvez.
mas eu tenho que relacionar ele com a trajetória toda do meu estudante, pensando em algo aplicado para os estudantes, né? Vamos para uma outra visão agora, uma visão consequencialista, né? Uma visão do consequencialismo, uma ética de resultado, começando pelo pragmatismo, né? Onde o valor da ação é definida pelo agente. Vamos ter como principal nome Maquiavel, é a ideia corporativa do foco no resultado, eu já comento mais também disso. Mas dentro dessa visão, uma conduta é adequada, é boa, quando fazendo o que se fez, conseguiu-se o que queria. Então, assim, como que eu sei se eu fiz bem? Espera para ver se você conseguiu o que você queria. Note que aqui o valor é definido pelo agente. Ele que fala qual é a meta, qual é o objetivo, qual é a consequência esperada. A boa consequência é a que ele escolheu. É o caso do foco no resultado das empresas. O importante é vender, é ter lucro. Agiu sem escrúpulos, mentiu para o cliente, traiu a confiança dos colegas, mas conseguiu vender? Conseguiu vender, trouxe lucro para a empresa, foco no resultado. Resultado foi bom, você agiu bem. Então, nesse sentido, um produto educacional deve ser avaliado pelas metas a que se propõe. Por exemplo, acertar X% de questões ou tirar a nota Y em testes de larga escala. Se atingiu a meta, o produto foi bom. Veja que, fugindo um pouco do tópico e fazendo uma reflexão da educação em geral, aí faz todo sentido a gente esvaziar qualquer conhecimento que não cai nos testes de larga escala. Pensa no PISA. PISA cai leitura, matemática e ciências. Então tira humanidades, tira artes, tira educação física, tira linguagens para além da leitura e interpretação. Tira da escola. Isso não ajuda você a cumprir a meta de ir bem no PISA. A filosofia não serve para bater meta. Foco no resultado. E o foco é na matemática, e nem é qualquer matemática. Na matemática do PISA. Então repare que se o produto educacional vai ser bom, para saber responder isso, precisa ver o que o pesquisador queria com o produto. Se atingiu o resultado, foi bom. Aumentar a nota no PISA. Nesses exemplos, parece que a visão pragmática é um tanto detestável, né? Vamos olhar, por exemplo, as vantagens e as desvantagens, né? É fácil de medir uma consequência, você que vai escolher ela. E aí você escolhe a maneira de medir. Fácil em termos, tá? Já comentamos mais. É algo respaldado pela nossa tradição. O que é fazer um pré-teste e um pós-teste e comparar quantas questões acertou? É pensar que aquele processo que houve no meio entre o pré-teste e o pós-teste, o que importa dele é a consequência, é o quanto acertou lá no final. E como é o agente que define a meta, isso também torna prático essa forma de avaliação. Algumas desvantagens é que o resultado que você definiu como esperado, será que é realmente o que importa? Será que é o número X de questões lá que vai fazer a diferença para o teu aluno? Como eu defino quando acaba a consequência e o resultado? Quer dizer, ele acertar X% das questões amanhã, logo depois da aula, ou no mês que vem, ou no próximo ano, ou no vestibular, no final do ensino médio? Quando que acaba a consequência? Quando que você mede o resultado? E outra, qualquer tipo de conduta serve então, porque o que importa é o resultado? Colou na prova, foi bem no PISA, e daí importa PISA, resultado. Ou, trocar o resultado, troca o valor do produto, né? Se duas pessoas que viram as mesmas aulas, vamos supor condições muito parecidas entre elas, você aplica só para uma delas, ela foi muito mal. Um pós-teste. Aí teu produto é muito ruim. Mas se você tivesse aplicado só para outra, ela tivesse ido muito bem, teu produto seria ótimo. E aí o teu produto não mudou, teu produto era o mesmo para as duas, mas trocar o resultado trocou o valor do produto. Tá, nesses exemplos, então, parece meio detestável essa visão pragmática. Mas aí quero trazer um outro ponto de vista e alguns complicadores dessa visão pragmática como odiável. O professor Júlio Pompeu, no livro Somos Todos Maquiavélicos, vai defender um ponto de vista que eu achei muito interessante, que é que o que Maquiavel estava interessado não era um juízo de valor, não era dizer como deveríamos ser, e aí o que importa é o resultado na tradição que ficou do pensamento dele. Embora haja muita discussão sobre isso também, tá? Mas Maquiavel não buscou descrever como somos. Maquiavel não buscou descrever como deveríamos ser, ele buscou descrever como somos. E aí não dá pra gente negar que há muito aqui da visão do que se espera da escola por parte de vários atores, por parte do governo, de gestão da escola, dos pais, mesmo da academia, dos próprios professores. Todos queremos resultados.
Diga na tua dissertação, por exemplo, que a intenção foi boa, mas não alcançou nenhum resultado. E testa se a banca é ou não é pragmática. Mas para além disso, o pragmatismo às vezes, muitas vezes, é condição de sobrevivência. Porque não adianta ter boas intenções ou ter razão se o convencimento vai passar pelo resultado, vai passar pela retórica, não vai passar pela argumentação coerente, pelas boas intenções. Você precisa que o interlocutor esteja do teu lado, some forças contigo. E aí, para conseguir o que você quer, por vezes é preciso boa dose de pragmatismo. Você pode até chamar de planejamento estratégico, se preferir. Mas além disso, se é você agente que define a meta, você também pode escolher metas que são justificáveis para você e para o outro, que são legítimas. Metas das quais seriam difíceis de discordar. Por exemplo, pensa que a tua meta é permitir aos alunos discutir eticamente os conceitos científicos que você apresentou. É difícil alguém que vai falar que essa não é uma boa meta, um bom objetivo. Ou pensa que é discutir criticamente a sociedade em que vivem. Ou é transformar para melhor a realidade onde eles vivem. A realidade em que estão inseridos. A tua meta pode ser promover a educação inclusiva. Ou a meta pode ser que os alunos aprendam. Aí tem outras questões, como medir o que é inclusão, medir o que é aprendizagem. Mas percebeu que há muitas possibilidades válidas aqui, sim. E isso vai ser especialmente legítimo no caso da avaliação do teu produto educacional, se você explicitar que está sendo pragmático. Se não for cínico dizendo uma coisa quando na verdade quer outra, quer se livrar logo da pesquisa. Não é isso que você quer. Se no teu ambiente profissional se preza por melhores resultados na avaliação e teu produto ajudou a melhorar esses resultados, mas olha, diga isso, avalie por esse critério sim, faz sentido. Mas explicite também os possíveis furos dessa visão. Problematize também essa questão. Quando que a consequência acaba? A meta que a gente definiu é mesmo a meta que importa? Entendeu o ponto? Não é abandone o pragmatismo, mas use conscientemente. Ele talvez seja até o mais usado de todos os pontos de vista que eu vou mostrar para vocês. Porque aí, como Júlio Pompeu Maquiavel, a gente é assim. A gente se guia pela consequência, pelo resultado. Mas uma outra escola consequencialista, onde o valor não é dado pelo agente, mas é externo ao agente, a felicidade dos afetados, é o utilitarismo. Pensa em Bentham, Stuart Mill. E aí, para eu saber se o produto educacional foi bom, eu preciso fazer uma pesquisa com os alunos, saber se eles ficaram satisfeitos. E percebe que agora não importa quantas questões eles acertaram no pós-teste. Importa como eles se sentiram. Então, o produto educacional deve ser avaliado pela felicidade, pelo bem-estar, pela satisfação que traz aos alunos. Alunos público-alvo do ensino. Eu estou pensando que o produto pode ter outros públicos-alvo. E aí o critério é a própria resposta do estudante. Caso o maior número de estudantes se diga satisfeito, então o produto foi bom. Note, de novo, que aqui é externo ao agente, é dado pelos afetados. E o que a maioria disser é o valor. Veja que uma vantagem é fácil de perguntar isso. E é fora da gente, então é fácil justificar para uma tradição acadêmica objetivista. Eu vou avaliar o que eles estão achando. Não vou avaliar aquilo que eu defini previamente, porque supostamente esses são as melhores consequências do meu produto. Só que também tem desvantagens. Ok, eu agrado a maioria. E o que eu faço com a minoria? E se a maioria estiver errada? E se a satisfação imediata, logo depois da aplicação do produto, não é bem o que eu preciso? Ou como que eu defino felicidade e satisfação? E como que eu vou saber antes o que vai satisfazer a maioria? Porque o que a maioria disser é o valor. E um grande problema é que, sob o aplauso da maioria, nós já fizemos as maiores atrocidades da humanidade. A gente já colonizou, guerreou, estuprou, roubou, escravizou, puniu, com o aplauso da maioria. Então, a princípio, parece que o pragmatismo é egoísta, uma definição do valor por parte do agente, e o utilitarismo é altruísta, porque está pensando no outro, nos afetados. Mas, embora o raciocínio faça sentido, especialmente quando pensamos em condutas, não é necessariamente assim. Para ficar no exemplo da educação, o utilitarismo é excludente da minoria. O que eu faço com a minoria?
Repara que uma outra característica das visões consequencialistas é que eu nem preciso ver o produto para avaliá-lo. Eu preciso ver somente a consequência desse produto. Mas o mesmo produto aplicado a públicos diferentes terá avaliações diferentes. O que quer dizer que se trata de uma avaliação relativista, uma avaliação que precisa levar em conta o contexto de aplicação. Vamos agora para uma outra visão: intencionalismo, deontologia. Né? O principal nome aqui é Kant. E aí, como que eu vou definir se um produto educacional for bom? Deontologia no sentido de princípios deontológicos de uma área, no sentido de uma lista de coisas que eu devo seguir, e se eu seguir essa lista, então foi bom o meu produto. A premissa é que o resultado não depende só de uma conduta, mas de um conjunto de variáveis que quem age não controla. Porque você nunca controla as consequências da tua conduta. Então vai ser absurdo, nesse ponto de vista, você ser julgado por aquilo que acontece, se o que acontece não depende só de você. Eu tenho que ser julgado pelo que eu pretendo que aconteça, e não por aquilo que eu não tinha a menor intenção que acontecesse. E aí o que depende só de você é o que você fez. Então seja julgado pelo que você fez, pelas intenções de quando você construiu, no nosso caso, o produto. Um produto educacional, logo, vai ter que ser avaliado de acordo com a deontologia da didática, da educação profissional e tecnológica, assim por diante, da teoria da aprendizagem. Quer dizer, você seguiu a lista de recomendações dessas teorias empregadas pela escola? Então o produto foi bom. Por exemplo, vamos supor uma teoria cognitivista de aprendizagem, teoria significativa de Ausubel. Aí tem uma série de requisitos para a teoria significativa de Ausubel se efetivar. Tipo um checklist. Teve organizador prévio? Teve ancoragem na estrutura cognitiva do estudante? Teve diferenciação progressiva? Teve reconciliação integradora? Se for marcando check, caso sim, então o produto foi bom. A ideia aqui é que o produto vale por ele mesmo, vale pelas suas intenções, não pelas suas consequências. Então, nessa visão, não importa a reação do público, o mesmo produto aplicado a públicos diferentes vai ter o mesmo valor independente dos resultados, independente do contexto. É uma avaliação absoluta, não é? Não depende dos indivíduos. Então, a gente tem como vantagem que é fácil de justificar, está coerente com a literatura da área, não depende das consequências que eu não posso prever, de variáveis que eu não controlo. É fácil de avaliar, porque depende só de seguir a lista, vai fazendo teu checklist. Mas tem também suas desvantagens. Por que eu escolhi esses princípios e não outros? Por que esses autores e não outros? Vários dos princípios valorizados pela gente como sociedade podem ser contraditórios. Você preza pela confiança ou pela desconfiança? Você vai falar pela confiança. Mas você não sai da sala na hora de aplicar a prova. Porque você desconfia que os alunos vão colar. E assim, posso dar um monte de exemplos de valores contraditórios. Transparência ou privacidade? E o problema da sociedade é esse mesmo. Nossos valores são complexos e por vezes contraditórios. E não são absolutos. O valor que você prioriza pode não ser o que o outro prioriza. Embora Kant tenha uma saída bastante genial para isso. Mas o valor do produto em si, esse é absoluto. Esse não depende do público. O que, pensando nas bases de EPT, também é um problema. Quer dizer, se não depende do contexto, não depende do local, será que é um bom caminho? Tem um monte de justificativas para ser um bom caminho também. Parece uma ótima saída para avaliar uma ação, para avaliar o produto no nosso caso, mas há seus problemas. Um deles é que, bom, nosso dito popular é que de boas intenções o inferno está cheio. Boas intenções não bastam. O próprio Kant dá um exemplo de um servo. Vamos adaptar assim para um soldado nazista, ele bate na porta perguntando pelo seu filho, que é judeu. E aí, agir da melhor maneira, melhor das intenções, é dizer a verdade. Afinal, você queria que outra pessoa no teu lugar te dissesse a verdade. E aí, você diz a verdade pro soldado, para ele pegar o teu filho e matar? Não é simples. E repare que, assim como no consequencialismo, o produto aqui não importa tanto. Lá importava o resultado. Aqui importa a tua intenção com o produto. Se os alunos aprenderam com o produto, ele vale, no exemplo pragmatismo. Se os alunos ficaram satisfeitos com o produto, ele vale, no exemplo utilitarista.
Aqui, se o produto foi feito com boas intenções, ele vale. Mas em nenhum dos casos a gente olhou o produto em si, em específico. Você deve lembrar que semana passada eu listei princípios das bases conceituais da educação profissional e tecnológica que podem ser usados para o planejamento de um produto. E destaquei alguns que podem ser usados para avaliar o produto posteriormente. Por exemplo, o produto permite a integração de conhecimentos gerais específicos, ele promove a politecnia, ele operacionaliza o currículo integrado, e assim a lista continuava. Repara que a partir da lógica, da coerência, da argumentação teórica, vai ser possível para você dizer se esses pontos foram ou não satisfeitos. E aí, nesse sentido, se trata de uma proposta de avaliação perfeitamente inserida nessa visão da deontologia. Por outro lado, se você vai testar se, em vez de se o teu produto permite a integração dos conhecimentos gerais específicos, você vai bolar uma avaliação para testar se o aluno foi capaz de fazer essa integração após interagir com o teu produto, então você está numa visão pragmática, do consequencialismo pragmático. E talvez na prática a gente queira os dois também, a gente não queira só um ou outro. Do ponto de vista teórico, é um problema. São pensamentos inconciliáveis. O valor da ação não pode estar na intenção e no resultado ao mesmo tempo. Porque o pressuposto da intenção é que você não pode ser responsabilizado por aquilo que você não pode controlar. Mas na sociedade a gente faz esse mix com frequência. Pensa no direito penal, para dar um exemplo de outra área. A gente vai ter lá o crime por dolo, aquele que queria um resultado, e o crime por culpa, o que não queria o resultado. Desculpa, eu fiz a setinha errada. O que queria o resultado tinha intenção de deontologia. Foi culpado pela sua intenção. O outro foi culpado pela consequência. O culposo, Aqui é o doloso. Então é um mix. Os dois têm responsabilidade, mas se a conduta tem seu valor definido pelo resultado, não pode ser pela intenção do agente. E vice-versa, porque são valores excludentes. Em teoria, não dá para ser pragmático, maquiavélico e kantiano ao mesmo tempo. Mas, de novo, o mix tem finalidades tem funcionalidades práticas, tem finalidades práticas. Vamos aqui para a última das teorias morais que eu separei, vitalismo. A conduta vale pelo que a vida tem de mais essencial, pelo de mais vital para Nietzsche, desejo. Então, vou me perguntar se um produto educacional foi bom, e ele vai ser bom se todos desejarem infinitas vezes repetir a experiência de vivenciar aquele produto. É uma ideia de eterno retorno. Se eu estivesse eternamente retornando nessa situação, construindo esse produto, dando essa aula, assistindo essa aula, se eu quisesse isso para sempre, então é sinal que o produto foi bom. Se todos desejassem esse desejo vital de repetir eternamente a experiência do produto, então ele foi bom. Tem uma ressalva aqui, que desejo vital, pensa em desejo vital dos envolvidos, tem pelo menos duas importantes diferenças com o utilitarismo. Porque aqui eu não estou medindo a qualidade do produto por uma consequência dele sobre o público-alvo, sobre a felicidade dos estudantes. Mas estou medindo por algo anterior a uma consequência. É algo supostamente intrínseco, vital, essencial do ser humano, que é o desejo. E desejo não necessariamente está ligado com satisfação. Cadê satisfação? Ficarem satisfeitos com bem-estar. Depende só da essência do próprio desejo. E repara que todos os envolvidos aqui também não são só o público-alvo. Todos. Não são só o público-alvo, os estudantes. Mas todos. Então, você é professor, você estudante, mas você é gestor, você é servidor de outras áreas. Todos desejariam repetir toda a comunidade escolar. Porque daí a diferença não é só o aluno que fala que gostou, mas é o professor que quer repetir aquilo infinitas vezes também, o pesquisador que quer repetir aquilo infinitas vezes também. O valor aqui seria dado pelo que há de supostamente mais essencial na vida, pelo desejo. Mas assim como no utilitarismo, a gente cometeu inúmeras atrocidades na história da humanidade por conta do desejo. A vantagem é que depende só de quem vive o momento. Também é fácil de perguntar. A desvantagem é que essa é uma linha difícil de você justificar para a tradição acadêmica. Que o valor do teu produto pode ser avaliado pela vontade das pessoas de repetirem a experiência com o teu produto indefinidamente. Vamos para uma última visão aqui, de ética de discussão, uma visão, vou chamar de discussional, uma visão argumentativa de discussão.
Bom, pensa em Habermas, nossa, um dos autores mais difíceis que eu li no mestrado, tá? Espero que para vocês não seja tão difícil, porventura, você ver ler Habermas. Mas a ideia é assim, o produto educacional deve ser definido em discussão e argumentação de todos os envolvidos. O produto educacional foi bom se os envolvidos concordarem que foram respeitadas, as regras, que foram atingidos os resultados, alcançada a satisfação, etc. Se foi atingido o que eles próprios definiram, então sim, eles que definiram os resultados, se o objetivo é alcançar a satisfação, se o objetivo é respeitar as regras. Se eles seguiram as regras que eles próprios fizeram, então o valor da ação está dado, o valor do produto está dado. Mas aqui o grupo também, repara que é todos os envolvidos com a educação, né? Os envolvidos podem definir que o produto educacional deve promover a criatividade dos estudantes, por exemplo. E essa criatividade será medida da forma X ou Y. Ou nem será medida, caso o grupo ache que não é o caso de medi-la. E lembra que medir também é bem diferente de quantificar, tá? A gente não precisa ter números para medir. Inclusive, boa parte do que a gente mede como indicadores, CAPs, regulações externas, medem coisas que não fazem sentido só porque dá para atribuir um número. Mas voltando no grupo que eu queria falar, o grupo define os valores, os resultados, as condutas, etc., o que deve ser considerado. E o grupo, claro, é toda a comunidade escolar. São os estudantes, os professores, os pais, os gestores educacionais, políticos, os que determinam as políticas educacionais locais, né? Os outros funcionários, os técnicos da escola. Ou seja, o valor é dado pelo respeito às regras definidas pelas próprias pessoas que respeitarão ou não essas regras. Então, nesse sistema de pensamento, a opção para avaliar um produto educacional não pode ser generalizada. É única de cada grupo, de cada comunidade, de cada contexto. Se a comunidade escolar acadêmica vai definir as suas regras a partir da argumentação e discussão dos participantes, então não há como generalizar essa regra para os demais. E claro que a vantagem são os valores democráticos que definem o valor da ação por consenso da coletividade, mas também as desvantagens e os complicadores são imensos. Por exemplo, se demora muito para construir algo coletivamente, para você chegar num consenso da comunidade. E mesmo nessa construção, pensa que diferentes pessoas têm diferentes capacidades argumentativas e retóricas. E aí elas convencem o grupo. Pode não se tratar tanto de racionalidade, de fundamentação, mas de poder de convencimento. E outra, a gente costuma muito abandonar as decisões anteriores quando a gente detecta algo que nos desagrada, mesmo que a maioria tenha decidido a favor. Ou o grupo se rearticula e decide juntar forças de uma determinada parcela para aprovar determinada coisa, e aí isso não era a intenção inicial, que você tivesse articulações internas para benefícios próprios. E outra, você chega no consenso, mas o consenso pode desagradar a todo mundo, porque o consenso pode ser o que ninguém queria inicialmente, e daí na hora eles concordam, mas depois não funciona para ninguém. O consenso pode não funcionar para ninguém. E bom, apesar de ser uma visão bastante coerente com as bases da educação profissional e tecnológica, você talvez enfrente problemas práticos na burocracia acadêmica, porque o teu mestrado você tem 6 meses lá. Em 6 meses você vai construir coletivamente? Talvez não. Talvez sim. Vai lá, vamos ter fé também na humanidade, né? Mas, de novo, não tem resposta fácil aqui. Como é que eu vou avaliar meu produto? Vou avaliar a partir da consequência, da satisfação, das minhas intenções, de uma discussão coletiva. O que eu quero é que você saiba escolher um sistema de pensamento diante desses prós e contras e que possa explicitar esses prós e contras na tua pesquisa, né? E aí acho que essa exposição esquemática, a ideia dela era que ajudasse vocês a formular os instrumentos de avaliação, formular as perguntas de como avaliar o teu produto.